Boa noite a todas e todos. Pessoal chegando aí para mais essa live nossa aqui no Instagram. Hoje e na semana que vem a gente vai falar sobre o mesmo tema, né? Sobre como cuidar da nossa saúde emocional nesses tempos de isolamento. E aí a gente colocou o título, né? O cuidar de si, o cuidar do outro em tempos de pandemia. Hoje a nossa convidada vai falar um pouquinho mais sobre esse lugar do adulto, né, nesse momento, nesses tempos. E na semana que vem a gente vai ter uma outra convidada para falar sobre a saúde emocional das crianças, né? Então fiquem ligadinhos que a gente dessa vez vai fazer essa sequência de duas lives com o mesmo tema, tendo hoje um foco nos adultos e na semana que vem um foco nas crianças. Já vi que a convidada de hoje está por aqui, então eu vou convidar a Carol para entrar e aí eu apresento a Carol para vocês. Ó, a Carol aí. Olá, boa noite. Boa noite, tudo Carol, bom? tudo bem? Carol, né, já é íntima, Carolina Cunha. Ela é professora de yoga na Infância Arte, faz um trabalho com yoga com as crianças, com a gente. Carol é psicóloga, tem mestrado em políticas públicas e formação humana pela UERJ e é psicanalista, especializada em crianças e adolescentes, mas tem uma trajetória atendendo adultos, né, Carol? E aí a Tem. gente combinou essa conversa, né, hoje para falar sobre questões que estão angustiando a todos nós, né, especialmente nós que temos crianças em casa. O objetivo um pouco dessa conversa é compartilhar, especialmente com as famílias, né, da Infância Arte, algumas questões, mas a gente sabe que tem muitos educadores também que estão acompanhando as nossas lives. Então a nossa conversa hoje é compartilhar algumas das questões que estão atravessando aí os nossos cotidianos nesses tempos de ficar em casa, né? E tantas coisas para conciliar. Então, Carol, eu te agradeço muito ter aceitado o convite, né? A gente conversou um pouquinho sobre esse espaço. A fala é sua, eu vou acompanhando aqui um pouco os comentários, as perguntas das pessoas. Se tiver alguma coisa, eu passo para você, né? Ou eu mesma vou entrando no diálogo contigo, tá bom? Bom. Obrigada, Bruna. Queria agradecer a Bruna e a Carla, né, por me convidar para esse espaço, para poder estar falando um pouco aqui desse tema tão amplo, né? Enfim, saúde mental já é algo discutido há muito tempo, mas agora virou um assunto em pauta, né? Bem grande nesse momento. É a minha primeira live, eu nunca fiz uma live na vida, então desculpa aí se eu me atrapalhar um pouco. Eu tô com um roteirinho aqui do meu lado para me ajudar a ir falando algumas coisas que eu selecionei que eu acho importantes nesse momento. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade, pode interromper aí no momento que quiser, né? E aí eu trouxe alguns pontos, eu vou listando esses pontos e vou tentando fazer uma interseção entre esses pontos, né? Então, às vezes, vai parecer que eu estou pulando de um ponto para o outro, mas depois vai dar uma retornada. Queria pedir desculpas que eu tenho um vizinho que todo dia, 7 horas da noite, bota uma música para todo mundo canta, dança, berra, então não sei se esse barulho está pegando aí. Já já ele vai embora, ele toca música, fala uns oi. Eu não estou ouvindo, não, mas está Então tranquilo. Então, assim, eu gostaria de abrir com uma frase que eu achei bem interessante, né? Que surgiu num desses 1000 grupos de WhatsApp que a gente tem hoje em dia, né? Que é assim: você não está trabalhando em casa. Você está em casa, numa crise, tentando trabalhar. E aí eu adiciono aí, né? Tentando trabalhar com filhos, com a educação à distância, com os cuidados domésticos, né? Então, o que essa frase traz inicialmente? A gente tem que pensar com muita calma nesse início, né? A gente tem que ir muito devagar com essa história do que é saúde mental, né? Nesse momento. Como cuidar da saúde mental? A gente começa a nossa quarentena já vindo de uma noção de como é isolamento por causa da experiência da Itália.
A gente não vem direto, a gente não acompanha muito a China ainda é um pouco distante da gente, mas a gente já vem entendendo que a Itália está passando por um momento muito difícil. E aí a gente entra em isolamento. No que a gente entra em isolamento, já entra vários imperativos da sociedade, né? Então a gente tem que fazer isso, fazer yoga, fazer brincadeira com as crianças, fazer receita de bolo, assistir, maratonar Netflix, meditar, ler notícia, mas não ler muita notícia, separar uma hora do dia para ler notícia, conversar com os filhos, trabalhar, cuidar da casa, criar uma rotina. Então, assim, vão entrando vários imperativos do que devemos fazer para manter a saúde mental, né? Entra como se fosse uma caixa pronta, é isso. Faz esse pacotinho que a gente ficaria saudável, né? Durante esse período de confinamento. E aí eu vou pular para o meu ponto 2 e depois fazer uma articulação, né? O isolamento em si, ele traz para nós, seres humanos, né, as nossas questões. Né? Então, não é que vão surgir muitas coisas novas, mas, por exemplo, um depressivo, ele tem uma tendência. Um hipocondríaco está vivendo o próprio terror, né? O pesadelo total. As dificuldades de um casamento, de uma relação, as dificuldades da maternagem, da paternagem, sobressaltam aos olhos, né? Então, o que a gente já tinha como nosso começa a aparecer. Aquelas questões que a gente não quer ver muito, que a gente consegue, com umas distrações, botar de lado, né? Então, a gente vai para um bar, beber com os amigos, a gente vai para o cinema, a gente vai para a praia, espairecer, corre, faz um exercício. A gente não está tendo muito, ou não deveria, né? Está tendo muito essas maneiras de escapulir dessas coisas que já são muito nossas, que a gente não quer muito ver, né? Então, agora, isolados, essas frustrações, os medos, as inseguranças, né? As questões nossas aparecem mais, né? Elas vêm mais para a superfície. A gente faz um trabalho de botar elas lá para baixo, mas aí elas vêm mais para a superfície nesse momento, né? E aí a gente tem somado a isso uma situação muito tensa que é da ameaça constante de morte. Então, isso vem somado a essa ameaça de morte, né? Constante. Então, a angústia está aparecendo para muita gente, né? É esperado que essa angústia apareça, né? Mas ela não aparece igual para todo mundo. Porque as questões que a gente tinha antes não eram iguais para todo mundo, né? Tem um medo objetivo do empobrecimento financeiro, a instabilidade profissional, o medo de pegar doença, de um parente falecer, mas também aparece algum medo que é inominável, né? Que a gente não dá muito conta de falar, e que esse medo fica muito difícil, fica uma angústia muito forte, né? E aí eu retomo o meu primeiro ponto com esse segundo, que você tem talvez um imperativo que a gente pode pensar minimamente assim, em seguir, seria o imperativo da rotina, né? A rotina em si é algo muito estruturante para o sujeito. Quando nasce um bebê, e aí a gente já vem falando, né, a Infância Arte já fala disso há um tempo, né? Quando nasce um bebê, o que a gente mais escuta de especialistas cria uma rotina, né? O puerpério ter minimamente uma rotina é interessante, né? Estrutura essa família em puerpério, porque é o medo de lidar com o desconhecido, e estrutura esse bebê que está chegando no mundo, né? Então, a ideia de se criar minimamente uma rotina nesse momento, ela aplaca, né? Tende a aplacar as angústias. Essas angústias que a gente está vivendo, que estão aparecendo mesmo. Mas, assim, não é a mesma rotina para todo mundo. Não pode ser a mesma rotina para todo mundo, né? Então não pode ser, eu acordei, fiz uma live de yoga, uma live do exercício, aí depois eu fui, fiz um almoço, e olha o almoço que eu faço, ele tem não sei quantas coisas orgânicas e maravilhosas, e aí depois eu sento com meu filho super feliz e faço uma atividade da escola, e aí faço uma brincadeira com papelão, arrumo sucata. Cada família vai entender como que essa rotina tem que ser estipulada, né? E nessa rotina também tem que entrar algo assim de uma flexibilidade,
dias, por exemplo, de fazer nada, de ficar em frente às telas por puro prazer e não por uma obrigação de escolar ou de trabalho, né, e tudo mais. Como a gente já tinha antes mesmo. A gente tinha os finais de semana que a gente fazia nada, fazia o que estava a fim de fazer, né? Mas é muito importante a gente entender que essa rotina, ela tem que entrar na singularidade daquela família, né? Ela não pode ser algo imposto, porque acaba entrando uma demanda, quando isso vem imposto, eu tenho que fazer isso, e a gente não faz, fica uma frustração, gera muito mais sofrimento. Então, assim, é entender os limites, né? Tem famílias, por exemplo, que com bebê mesmo no puerpério, acham que é melhor dormir mais tarde. Né? Não existe uma regra, não existe assim, não, tem que dormir cedo. Não, se tem uma rotina que a criança dorme naquele horário, tá ok, tá bacana. Alguma rotina que funcione para aquela família, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa particularidade, né? Da família. E não essas rotinas impostas, colocadas, né? Que fazem a gente ficar até mais angustiado. Faz essa angústia, né? Vocês estão ouvindo a Carol ou só eu que não estou? Será que travou? Voltei? Isso, voltou. Desculpa. Então, pensar um pouco na educação dos filhos, né? A gente tem crianças, por exemplo, que a gente consegue botar, dependendo da idade, elas ficam sentadas e fazem as atividades escolares sozinhas, mas tem crianças que de 6 anos, né, um pouco mais abaixo, ou até, enfim, isso depende muito da família também, né? Essas crianças, a gente precisa sentar junto com elas. Então, a gente minimamente tem que organizar, de estar sentando junto com elas, de estar fazendo as atividades, né? Tá vendo? Agora, sem que isso seja também um sacrifício, uma coisa muito impositiva, né? As escolas estão tentando dar conta, né, desse momento, os professores, coitados, estão se reinventando de uma maneira incrível, mas a gente também não pode entrar com essa cobrança, né? A cobrança, ela tem que sair um pouco nesse momento, né? A gente já se cobra de muita coisa, né? A gente não pode ficar se cobrando dessa produtividade, dessa alegria, vamos viver, vamos fazer. Não, né? E é muito importante a gente pensar nessa coisa da rotina também, né? Para as crianças, porque como a rotina ela é estruturante, né, para o sujeito, para a criança, quando a gente consegue incorporar uma rotina para as crianças, a gente acaba nos ajudando também, mentalmente. Porque aí a criança começa a fazer um pouco menos de manha, né? Não que vai ter manha, mas minimamente tem uma organização, né? Que a gente consegue lidar melhor com a situação e isso nos ajuda, adultos, né? Então, a gente proporcionando isso para as crianças, aparece para nós também, né? Então, fica essa relação se retroalimentando, né? Tentando segurar aí a onda de como a gente está vivendo nesse momento, né? E a gente já não está podendo fazer planos a longo prazo, né? A gente não pode fazer isso. Então, se a gente puder minimamente planejar o nosso dia, a nossa semana, 3 dias à frente, não precisa ser também uma coisa rígida, né? Mas esse mínimo planejamento, isso nos ajuda. É como se fôssemos agora uma grande família em puerpério, né? Um dia de cada vez, tentando entender esse dia, mas minimamente organizar, né? E aí isso vale para o próximo ponto que eu quero trazer, que é para os pais separados, né? E para as guardas compartilhadas, né? Que eu imagino que devam ter pessoas aqui assistindo que vivem essa situação, né? E a gente também precisa pensar que a criança agora, ela já está separada de muitas pessoas nesse momento, né? Então, a gente não quer necessariamente separá-la dos pais, dos genitores, mesmo que esses genitores estejam separados, né? Então, pensar como também está colocando na rotina da criança esse movimento. É claro que a gente tem que pensar em todas as regras da OMS, no deslocamento, né?
se precaver, né, na saúde é muito importante, mas a gente também pode estar pensando como articular. A gente está mais ou menos há 2 meses em quarentena e a gente ainda tem pelo menos uns 2 meses pela frente. Então, da gente pensar assim, daqui para frente, né? Como que eu posso, com o meu ex-parceiro ou parceira, né, tá articulando essa movimentação das crianças, né, para que elas estejam nos 2 ambientes, o que pode ajudar muito, inclusive, a nossa saúde mental, porque ser uma mãe que fica com as crianças direto também é massivo, né? A gente fala tanto da importância do compartilhamento, né? Do cuidado das crianças, né? E a gente tem que pensar nesse compartilhamento agora. A gente não está podendo contar com a rede da escola, a gente não está podendo contar com a rede de pessoas que trabalham com a gente não da família. Então, minimamente, essa parceria, né, entre os genitores é interessante para a criança, né? É importante, inclusive, para a criança. Então, também poder estar pensando... para os adultos, né? E para os adultos. E aí isso retorna para a gente de novo, né? Porque é isso, uma mãe que fica... Porque eu falo uma mãe porque, infelizmente, na nossa sociedade isso recai mais sobre as mães, né? Mas pode ser um pai também. Mas uma mãe que está muito tempo com o filho, tendo que dar conta disso, também pode ser muito difícil. Pode causar um sofrimento muito maior, né? Então, eu acho que é importante a gente estar pensando como que esse compartilhamento pode ser feito. É uma nova amarração que tem que ser feita, né? Não é a mesma amarração que você tinha antes, mas é uma amarração que tem que ser feita e que tem que ser pensada. Uma outra negociação, né, que a gente pode pensar aí é a negociação do espaço e do tempo, né? E aí, até pensando em criança e adolescente, não sei se tem gente que está assistindo que é adolescente, tem filhos adolescentes, né? Mas como negociar assim, os espaços, né? Você tem, né, Bruno? Os espaços, tem uma pequena né? adolescente, é um negócio. Você está nos 2 lugares, né? O quarto deles, ser o quarto deles, né? Poder... E aí, de novo, eu também estou falando... talvez para um grupo de pessoas que tem um espaço maior dentro de casa, né? Que tem esse privilégio de ter esse espaço e que tem, enfim, não estou falando de pessoas que estão confinadas num apartamento muito pequeno e tudo mais, né? Mas essa divisão, assim, dos espaços, né? Na minha clínica já apareceu, por exemplo, um caso de uma mãe, um apartamento pequeno, uma mãe e um pai, e aí o pai teve que usar o escritório da criança, fazer do quarto da criança o escritório dele. E aí a criança perde esse espaço, né? É muito difícil para a criança. Ela já está perdendo, está todo mundo perdendo muita coisa. É claro que o pai precisa estar nesse escritório, precisa trabalhar. Mas como que isso pode ser negociado, né? Como que esse espaço da casa pode ser negociado? Então, eu, por exemplo, estou atendendo de casa, eu também tenho meus filhos, eu faço guarda compartilhada, então nesse momento eles não estão aqui em cima de mim porque eles estão no pai. E eu posso fazer essa live. Mas quando eles estão comigo, eu vou atender no meu quarto, né? E aí eu falo, a mamãe está indo para o trabalho. É como se a mamãe estivesse indo para o consultório, não pode entrar no meu quarto agora. Quando eu puder, eu vou sair, eu vou falar com você. Então, é mesmo delimitar os espaços para que a gente tenha, né? E poder suportar que a criança vai estar no espaço dela, talvez entediada um pouco. Tudo bem também, esse tédio, né? Que às vezes isso é uma questão. A gente não suporta o tédio, né? Pois é. E aí isso é uma coisa para a gente pensar, né? Por que a gente não suporta esse tédio? Por que a gente não suporta não fazer nada? Porque assim, vai criando uma angústia, né? Então, a gente suportar o tédio, eles suportarem um pouco do tédio, e a gente dividir minimamente esse espaço e o tempo compartilhado. Então, assim, olha, mamãe vai trabalhar, quando acabar eu vou sentar, vou fazer as atividades, e depois a gente vai jantar, tomar um banho, né? Eu, com os meus filhos, faço no dia a dia, porque eu, de fato, tem dias que eu não quero fazer nada. Então, tem dias que eu fica meio solto, mas tem dias que eu acordo e falo, ó, hoje a rotina vai ser essa. E é assim que a gente vai seguir, né? E nomeando isso para as crianças, né?
E aí, no que a gente vai nomeando também as coisas para a criança, a gente vai pensando um pouco, de novo, nessa interação entre as crianças e os adultos, né? O quanto que isso nos angustia, ver os nossos filhos angustiados, né? Pensar um pouco o que a gente pode estar falando para eles nesse momento, o que não pode, quais são essas informações, né? Então, a gente serve um pouco como... Nós pais fazemos uma curadoria, né, da relação da criança com o mundo, né? Desde que a criança nasce, a gente começa um processo de curadoria, né? E, por exemplo, a gente não dá feijoada para um recém-nascido, né? A gente vai vendo o que é possível, né? E a gente está fazendo esse processo de curadoria também nesse momento, né? O que a gente pode estar passando para os nossos filhos nesse momento, né? E aí tem umas coisas que a gente passa verbalmente, né? Que a gente fala com eles. Tem umas coisas que a gente passa emocionalmente. Tem umas coisas que eles pegam no ar, né? Mas o mais importante de tudo é a gente poder estar falando disso com eles, né? Tá falando desse sofrimento que está sendo pra gente, tá falando do sofrimento que está sendo para o mundo, né? A gente não deve banalizar o que está acontecendo, né? A gente não deve ignorar o que está acontecendo, nem banalizar. Então, é importante que isso seja falado com eles. Obviamente que num vocabulário com eles, como já era uma interação. Então, de novo, volta para a particularidade da família, né? Como que era essa conversa anteriormente? Não vai agora querer chegar e sentar na mesa com o filho. Nunca fez isso. Agora vai sentar na mesa e falar assim, olha só, vamos falar de um assunto muito sério, coronavírus. Aí você vai angustiar seu filho. Aí seu filho vai angustiar, você vai angustiar também, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nesse combo familiar, né? Uma certa administração das angústias. Lembrando que as angústias vão aparecer. A gente não vai tirar o sofrimento desse momento. Não tem como. Não tem como a gente não sofrer. E aí eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né? Porque a gente vive muito uma sociedade que quer que a gente não sofra. Não sofra, né? Então, a gente tem que estar fazendo milhares de coisas e não sofrendo, né? E aí... E quando a gente ainda está sofrendo, apesar dessas milhares de coisas que a gente está fazendo, a gente toma um remedinho, né? Para não sofrer. É uma sociedade muito medicalizada. E a gente tem que pensar que o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Ele existe enquanto o humano existe. Ele vai sempre existir. O que a gente pode fazer é estar falando sobre esse sofrimento, né? Tá falando com a gente mesmo, né? Pensando nesse nosso sofrimento, falando com os nossos filhos desse sofrimento, para que esses sofrimentos, vou falar bem a grosso modo, assim, não se tornem sintomas. Sintomas muito mais difíceis da gente lidar depois. Então, é muito importante a gente poder estar colocando em palavras da maneira possível, né? Porque tem coisa aí que a gente não vai conseguir colocar em palavras agora, vai ser só a posteriori, a gente vai ter que processar muito isso que está acontecendo. A gente vai ter que ficar processando, né? É uma pandemia sem precedentes, né? Então ainda vai ter muito pano para manga aí. Mas, nesse momento, o que a gente sabe é que a gente precisa estar falando disso. Né? A gente precisa estar falando disso com eles, a gente precisa estar falando disso com a gente mesmo. Né? Você está falando aí, Carol, eu estou lembrando, enfim, eu estava assistindo na semana passada uma live com o Contar do Caligari, né? Uhum. E ele falava disso, assim, de como quando teve o lançamento do primeiro antidepressivo que realmente se comprovou que tinha um efeito, ele estava compartilhando que ele já recebia ligação assim de pacientes que diziam assim, bom, meu pai está doente, ele deve morrer daqui a pouco, você pode receitar esse remédio para mim? Porque eu não quero sofrer com a morte do meu pai.
E aí ele disse assim, gente, a hora que meu pai morrer, eu quero sofrer a morte do meu pai, porque faz parte, eu preciso viver o sofrimento, né? Eu preciso viver a perda do meu pai, eu preciso viver o luto. E aí ele foi trazendo essas reflexões, né? E vou compartilhar rapidinho, porque assim, a Tá. palavra para mim ela é importante, e nesses tempos, né, eu tenho a palavra escrita, ela tem me ajudado, né? Escrever tem me ajudado a elaborar o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, e acaba que eu uso as redes sociais aqueles textos que eu acho que são que podem dizer alguma coisa para outras pessoas, eu vou lá e compartilho. E é muito impressionante, assim. Eu vejo, óbvio, como um cuidado lindo das pessoas, porque aí eu começo a receber mensagem assim, força, vai passar, não fica assim, recebo oração, recebo dica do que fazer, é um cuidado lindo, mas ao mesmo tempo me leva a crer que assim, é tão difícil para as pessoas lidarem com essa coisa de hoje está difícil, né? Hoje eu É, chorei, né? Eu precisei chorar, exato. né? Então acho tão importante a gente falar disso, porque assim, a gente hoje está olhando para os adultos e adultos, a gente combinou isso, pensar os adultos que têm criança em casa, porque a gente já tem um costume de negar essas emoções, né? A gente nega as nossas e a gente acaba não permitindo que as crianças vivam emoções que a gente considera piores, né? A criança não pode sentir raiva, a criança não pode estar triste, a criança não pode estar entediada, a criança não pode, parece que estar rindo, brincando, feliz o tempo inteiro. E a gente também, né? Que a gente se cobra isso, porque a sociedade cobra isso, parece que a gente tem que estar sempre feliz. Então, acho super importante você ressaltar esse ponto. Algumas pessoas ficaram comentando assim, nossa, isso é importante, né, que ótima reflexão, a gente precisa ficar triste, né? Sofrer, a tristeza faz parte da vida, Porque não né? tem, assim, não tem, agora, né, a gente está sempre na vida lidando com o processo de luto, né? E aí eu digo luto no sentido amplo, que é Vários sentidos. perda, né? A gente está sempre perdendo. E a gente tem que estar trabalhando esses processos de luto, né? Eles são muito importantes de serem trabalhados, inclusive para a gente querer outras coisas, desejar outras coisas, né? E é importante, as crianças agora estão vivendo esse processo de luto e é importante a gente reconhecer que elas estão vivendo isso também, né? Reconhecer o processo de luto que a gente está vivendo e reconhecer o processo de luto que eles estão vivendo. Porque senão, se a gente não reconhece, aí sim pode virar um luto patológico, né? E aí é o que eu falo que pode virar um sintoma. Que aí fica muito mais difícil, né? A gente trabalhar depois. É importante, agora a gente está reconhecendo o sofrimento. E é isso, o sofrimento ele vai existir, porque as perdas vão sempre existir. Vai ser a perda de um casamento, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um corpo desejado, a perda da vida depois do puerpério, depois que a gente pare, né? Tem uma grande perda aí, né? A perda do bebezinho que virou um adolescente de repente. A gente está o tempo inteiro lidando com perdas. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? É importante e não tem como a gente ignorar que a gente vai sofrer, né? Freud ele fala que tem 3 grandes motivos de sofrimento na humanidade, né? Que é o padecimento do corpo, o envelhecimento, que a gente não escapa, ninguém escapa do envelhecimento. São os desastres naturais, né? E a gente pode dizer que agora a gente não é um desastre natural, mas é quase natural. Enfim, é um grande desastre, né? De algum ponto de vista. E as relações. E a gente está o tempo todo se relacionando, né? Seja com filhos, com marido, com trabalho, enfim. Então, é muito importante a gente reconhecer o sofrimento, a gente olhar para ele e pensar, de fato, agora a gente está vivendo um processo de luto, vamos viver esse processo de luto e vamos passar por ele e ver como é que a gente vai seguindo, né? Mas, assim, aí trazendo o meu próximo ponto, né? É importante a gente pensar que para certas pessoas, de fato, a questão da saúde mental vai ficar forte, né? De fato, vai pesar. E a gente não vai dar conta. Não vai ter rotina, não vai ter yoga, não vai ter receita de bolo, não vai dar conta. E é importante que essas pessoas procurem ajuda, né? Vai aparecer, porque aí eu até vou falar um pouco do processo de luto, né? De volta, porque vai ter muita gente que vai estar vivendo o processo de luto da perda de um parente e não vai poder fazer, não está podendo fazer os rituais, né, do luto, que faz parte,
para esse luto todo ocorrer, né? Então, isso pode ser muito doloroso para algumas pessoas. Ou por essas questões singulares que a gente vem falando, que pode sobressair, né? Um pouco. Então, é importante procurar ajuda. E aí, como a gente aqui no Brasil veio com essa onda da Itália, né? Os profissionais de saúde aqui no Brasil se articularam muito rapidamente, de prontidão. Então, assim, na primeira semana, a gente já tinha linhas de atendimento online, com custo baixo ou sem custo, né? Atendimentos sociais, atendimentos para mães, para ser mães grávidas. E colocando de novo. Carol, eu pelo menos não Oi. te ouvi direito e você está trazendo. Carol, deu uma travada. Se você puder falar de novo, você está falando de algo muito importante, que são as redes de apoio, mas a gente não conseguiu te ouvir porque travou. Então, se você puder falar de novo, você está Tá, vê se travada aí, você está travou. travando e a Ainda gente tô não conseguiu te travada? ouvir. Ainda tô travada? Você está, tá um pouquinho estranho. Tenta ver aí sua internet, porque é tão importante você falar sobre isso para as pessoas saberem, né, que tem espaços para buscar apoio, né, para quem já não tem esse Destravei? apoio. A sua Ai, agora tô destravou. tentando. Volta lá, fala porque Tá, eu vou agora fazer para mim alguma tá coisa aqui bom. que eu não vou mexer, não. Tá, então vou ficar assim. Tá bom. É... Então você fala de novo para a gente desses profissionais, dessas redes de apoio, porque é muito Tá, importante isso, né? E a gente não conseguiu tá. te ouvir, tá? Tá, então aqui no Brasil a gente veio já com essa leva da Itália, né? Já sabendo um pouco como as coisas estavam se desenrolando, já pensando um pouco nessa ideia de como o isolamento traz essas questões do sujeito, né? E aí, no Brasil, a gente se organizou muito rápido. A rede de saúde mental teve uma organização muito rápida. Então, logo surgiram esses grupos, né, de pessoas que estão atendendo a preços sociais, de graça, que estão atendendo mães, né, que vão vir a ser mães que estão grávidas, que é um momento muito difícil. Você imagina, você está gerando um filho agora, no meio, né, dessa pandemia. Se a gente já está angustiado, né, sem estar gerando um filho, já tendo gerado um filho, né, nesse momento, isso pode ser muito tenso. Então, assim, as redes a rede de psi se mobilizou muito rapidamente. E tem muita coisa aí. Depois eu vou passar para a Bruna os números, né, e os folders dessas pessoas, que a gente pode estar jogando A gente no coloca. Stories, né, para poder divulgar. Então, porque é importante. Se você está precisando de ajuda, é importante procurar mesmo nesse momento, né? Não fique acanhado, porque não tem que estar dando conta. Aí, de novo, né? Não tem que estar nesse imperativo que tem que estar dando conta. Gente, não tem que estar dando conta. É difícil muito. A gente está vivendo um momento muito difícil. Então, não tem que estar dando conta. Pede ajuda. Os profissionais estão recebendo. Normalmente, assim, estão atendendo online, então, normalmente, no que eu digo, assim, estão recebendo esses pacientes, né? E, inclusive, crianças. Os profissionais estão recebendo crianças, mesmo online. Eu continuo atendendo os meus pacientes crianças online. Alguns que não estavam mais comigo agora retornam nesse momento, né? Então, ai, gente, minha internet está travando toda hora. Minha internet está travando toda hora. Eu peço desculpa, é a Estamos net. te ouvindo. Se a gente não te ouvir, eu te aviso. Culpa Estamos da te net, ouvindo. né? Então, Só, assim, acho importante só você falar, porque eu me vi, né, com pessoas perguntando isso no encontro que eu tive recentemente, porque as pessoas têm a ideia também de que, assim,
os psicólogos estão atendendo os pacientes que eles já tinham, mas não, eles estão recebendo pacientes novos nesse momento. Então é importante também falar disso, porque as pessoas estão com a ideia de que, não, agora eles estão atendendo. Né? A minha psicóloga mesmo, né? Na semana passada, ela atrasou um pouquinho a minha sessão, porque foi um primeiro atendimento que ela estava fazendo antes do meu horário, né? Então, vocês estão muito... A gente está recebendo porque pacientes, é criança ou né? adulto, é fundamental. É fundamental a gente estar... E assim, nesse momento, então, a gente não só está recebendo, como a gente está negociando muito mais, né? Assim, porque a gente sabe que está todo mundo vivendo uma crise financeira também, a gente não pode ignorar isso, né? Então, tem alguns tabus que ficam, né, em relação a terapias, né? Que, é muito caro, eu não vou dar conta. Gente, se está precisando, é importante procurar. É importante mesmo nesse momento, assim. Né? A gente não está tendo outras válvulas de escape. A gente não está tendo muitas saídas. Então, ter alguém que vai te escutar, né, com o viés da psicologia, e aí tem várias linhas, né, na psicologia, mas que vai dar uma direção, vai ter uma escuta para o seu sofrimento, uma escuta profissional para o seu sofrimento. Exatamente, uma escuta profissional. É muito importante, né? Porque a gente tem as escutas dos amigos, tudo mais, dos copos de vinho, né? Mas a gente, assim, uma escuta profissional, ela dá uma outra amarração para o sofrimento. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Se tá difícil para você, não deixa de procurar, né? Não deixa por questões financeiras ou por medo, vergonha. Procura mesmo, porque tá difícil mesmo. É isso, estamos vivendo um momento que está difícil, né? A gente está distância, a nossa distância física existe, mas a gente não precisa passar por isso sozinho, né? Então, tem uma coisa assim, a gente está tendo que nos haver com a nossa solitude, né? Que diz respeito a estarmos afastados e estar lidando com nós mesmos, e como que a gente pode ser uma boa companhia para nós mesmos, né? Então, essa relação com a solitude, mas isso não precisa ser de uma solidão. Tem uma diferença, né, entre a solitude e a solidão. Então, pensar, a gente não precisa estar vivendo uma solidão agora. A gente pode estar sendo boa companhia para nós mesmos, ou tentando, né? Na maioria do tempo, tem horas que nem a gente vai se suportar. Tudo bem também, né? Vai dormir, enfim. Vai fazer o que para você é possível fazer quando você está nesse momento, né? Ó, tem alguém dizendo aqui que só quer terapia se for com você, tá? Depois eu cato aqui o comentário, te aviso quem é. Você me ouviu? Acho que não. Carol tá travando. Vamos retomar aí. Esperar a Carol retomar. Travou de novo, Carol. Tá certo. Caiu. Carol, você vai ter que entrar de novo, amor. Você caiu de vez. Bom, acho que a Carol estava falando, ela fez uma distinção, né, entre a solidão e a solitude, que eu acho que é fundamental. Vamos ver ela aqui, ela voltar, porque para mim ela caiu de vez. Quando ela entrar aqui de novo, aqui, já está de novo. Deixa eu chamar a Carol, que ela já voltou. Aqui. Esperar ela entrar. Voltei. Voltou. Estou fazendo meu comentário possível aqui. Olha só, eu me tranquilizei depois que eu passei a assistir umas lives de uns famosíssimos por aí, com 3.000 pessoas, 4 conectadas, e cai, entra de novo. A da Mônica Martelli com a Marta Medeiros foi um cai e volta, assim, por mais de 1 hora. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, né? A gente na infância mal tá caindo, então tá tranquilo, tá acontecendo com todo mundo. Fica tranquila. Mas deixa eu só te falar que teve... comentário aqui sobre essa ideia da solitude, da solidão, mas depois a gente não conseguiu te ouvir. Então eu não sei o que você estava falando. Alguém botou aqui, repete o que a pessoa falou. A gente não te ouviu. Depois, retoma aí o fio e vamos ver o que
que você estava puxando aí? Qual era Tá. o outro ponto que você estava puxando? Então, existe um efeito traumatizante, né, da pandemia para todo mundo, né? E esse efeito traumatizante não é no senso comum que, ai, meu Deus, eu vou ficar traumatizado pro resto da vida, não vou conseguir fazer mais nada. Não é esse senso comum. Mas sentido de traumatizante que, assim, que vai fazer uma marca em todo. De alguma forma, a gente está sendo afetado por isso, né? Não tem como a gente não ser afetado por essa pandemia. Fala de novo pra gente o conceito de trauma, porque a gente não te ouviu. Não é tô traumatizado do senso comum, mas essa ideia, né, de uma marca... Vou tentar falar. Se a internet me permitir, eu vou tentar falar. O trauma, assim, o trauma do senso comum é uma ideia de que a gente não vai dar conta daquilo, né? De que a gente vai passar por aquilo e não vai ser maior do que a gente, vai nos paralisar em algum momento, né? Não é esse trauma, não é um trauma que nos paralisa, né? Que não vai deixar a gente seguir adiante. É um trauma no sentido de uma marca, né? Como se a gente fala até de um trauma físico, assim, né? Deixa uma marca no corpo, no psíquico nosso, né? Não tem como a gente passar por isso ileso. A gente está passando por privação, por medo da doença, a morte. As pessoas que estão na linha de frente, né? Seja os médicos, os enfermeiros, mas o pessoal dos serviços essenciais, perda de parentes, a incerteza quanto ao futuro, né? A parte financeira, a instabilidade do emprego, como que isso vai acabar, né? E se vai acabar, né? Como é que vai ser pós-pandemia? Tem todos esses questionamentos. Então, assim, o mundo mudou, gente. A gente mudou, né? Isso deixa uma marca na gente, né? Todo mundo vai viver essa experiência da pandemia. Todo mundo mesmo. Aí a gente pode falar, né? Literalmente, todo mundo está vivendo a marca da pandemia, né? Agora, as pessoas vão viver isso de maneiras diferentes, né? Elas não vão viver isso da mesma forma. Cada um está vivendo, passando por situações diferentes, né? Então, tem aqueles que estão perdendo gente, tem aqueles que não estão perdendo gente, ou ainda, ou se vão perder, enfim, né? Que é meio apavorante tudo isso, né? Então, cada um está vivendo isso de uma forma diferente, que está afetando a nossa economia financeira, a nossa economia libidinal, né? E aí, quando eu falo economia libidinal, eu falo no desejo mesmo, né? O desejo de estar aqui com meu filho, o desejo de estar trabalhando, o desejo de dar mais atenção ao meu marido. Hoje eu desejo estar, né? Então, essa economia de desejo está sendo afetada. Como é que eu administro isso, né? E a nossa economia psíquica, né? Como eu vou lidar com esses altos e baixos do sofrimento, né? Dessa questão. E a criança também está lidando com isso, né? Então, a gente tem que estar conduzindo com a gente, né? E está conduzindo com o outro, né? Tem alguém que escreveu aqui, tem gente que está passando fome, né? Então, isso é uma outra questão, né? Tem gente que está passando fome, tem gente que não está. Então, é muito no caso a caso. A gente tem que olhar muito para isso no caso a caso. Lembrando que todo mundo está atravessado pela pandemia, né? Todo mundo vai ter uma marca dessa pandemia. E lembrando que as marcas vão ser diferentes, que os sofrimentos vão ser diferentes, né? Não vai ser a mesma coisa. Deixa eu ver. Então, por isso que a gente precisa pensar nessa história do atendimento psicológico, né? Caso seja preciso, né? Em determinado momento. A gente pode até pensar, e aí até voltando um pouco no que você falou, Bruna, dos sentimentos, né? Que a gente fica querendo nomear se sentimento bom ou sentimento ruim, né? Não pode ser agressiva, né? Enfim, a gente tem toda uma ideia sobre isso. Para psicanálise, né? Bom, para psicanálise, a gente diz que só tem um sofrimento, um tipo de afeto que é a angústia, né? Mas que vai se nomeando de várias formas. E esses sentimentos, esses afetos, eles têm a sua importância. Então, assim, um certo nível de ansiedade, ele é importante, ele nos protege, inclusive, nesse momento, né? Um certo nível de ansiedade faz a gente não sair na rua, né? Ah, não vou usar máscara, ou
qualquer coisa que seja, né? Faz a gente limpar todos os produtos 1000 vezes, não, faz uma certa proteção, mas a gente tem que ver quando, por exemplo, a ansiedade é Preciso de ajuda. no seu dia que vai resolver a sua vida, né? Que vai resolver essa sua angústia. Tem que dar palavra. A gente precisa da palavra, né? E os profissionais de psi estão aí para essa escuta da palavra, né? Então a gente precisa muito da palavra, né? Colocar em nomes para a gente poder cercear um pouco essa angústia, né? Eu tô vendo um monte de travou, não sei se travou. Travou? É, o vídeo tá ruim, mas eu tava te ouvindo. Talvez pode. Mas se tá todo mundo dizendo que tava sem som, as pessoas não te escutaram. Você estava falando de nomear a angústia, a importância da palavra, né? A Hã? importância da palavra nesse Da momento, palavra. né? A importância da gente estar colocando isso, né, em palavra. A palavra, ela dá um contorno para essa angústia, né? Então, assim, tanto a palavra quanto essa rotina, né, elas vão dando contorno para essa angústia que vai aparecendo, que a gente sabe que vai aparecer, né? Não é para não querer que não apareça, né? Ficar tentando cercear tudo para que isso não apareça. Gente, deixa aparecer, tudo bem. Vamos falar sobre isso, vamos tentar nomear isso, né? Vamos tentar entender de onde está vindo, né? E aí também pensar que a gente precisa... Fala, por favor, da ansiedade. Eu vou falar... Alguém pediu aqui para eu falar da ansiedade. Estão pedindo para você voltar na ansiedade, porque foi a hora que travou também. Você estava falando que tem um nível de ansiedade que é importante, mas que se ela. Aí quando você foi falar de ficar contraproducente, começou a travar de novo. Não estamos te ouvindo, Carol. Tentar ver se você volta aí com o som, porque a gente não está te ouvindo. Muito difícil essa vida. Não tô dando conta disso aqui, não. Vou ter que Ficou depois... sem som. Você travou de novo, então a gente não conseguiu te ouvir de novo sobre a ansiedade, olha só. Tô logo E sobre isso. as pessoas estão pedindo para você dar algumas dicas de como lidar com a ansiedade em casa. E as pessoas estão ficando ansiosas por quererem ouvir sobre a Eu tô ansiedade. ficando ansiosa, né? E a gente só tem Então, 10 minutos, tá? Deixa eu te avisar. tá, de novo, não tem dicas prontas. Não existem essas dicas prontas, né? É você olhar para si mesmo e tentar entender o que para você às vezes ajuda e às vezes não ajuda, né? O que para você se torna contraproducente, né? De novo, é você olhar para si mesmo, né? E a maior dica que eu posso dar é procurar uma ajuda, fazer terapia. Talvez essa é a maior dica para lidar com a ansiedade. Agora, sim, tem gente que, para lidar com a ansiedade, faz yoga. É o meu caso. Eu, além da minha análise, eu faço yoga, né? E aí também pensar que a gente tem que diminuir um pouco os ideais, né? Isso é uma coisa que fica muito marcada. Dos ideais, a gente tem que ter uma redução desses ideais. Eu falo disso porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que pratico muito yoga. E eu pego meu tapete, coloco no meio da sala e pratico yoga no meio da sala com as minhas crianças me interrompendo o tempo inteiro.
imagina, né? Uma criança de 6, outra de 3, eles vêm o tempo inteiro. E aí eu paro, falo com eles, ou eu dou uma ignorada, falo, mamãe tá fazendo yoga, respiro e respondo, né? E assim vou indo. E as pessoas falam, como é que você faz yoga em casa? Gente, baixa o ideal. Eu gostaria de estar fazendo yoga num estúdio lindo, maravilhoso, fechado, toda focada. Pô, adoraria. Não tem como. Não tem como, né? Então, vamos baixar o ideal. Vai, se para você é malhar, é botar os bofs para fora, vai e malha com a criança ao redor mesmo, né? Malha da maneira que é possível, né? Não é ficar assim, tentando se impor esses ideais de perfeição. Não, então agora eu vou assistir uma live sem nenhuma interrupção. Não, vai ter interrupção, vai ter que lidar com isso. Agora eu vou fazer uma yoga que eu vou ficar zenzona. Não vai ficar zenzona, né? Então, não tem muito como. É baixar os ideais mesmo, né? Seus e das crianças. Também não pode ficar exigindo. Carol travou de novo. Voltei? Voltou. Ah! Voltou. Então, essa é, graças a Deus, a minha última fala, que é baixar um pouco esses ideais, né? Redução dos ideais. A gente reconhecer a excepcionalidade da situação que estamos vivendo, né? E a gente reconhecer que essa situação ainda vai ser uma situação duradoura, vai ser uma jornada difícil, mas que a gente vai atravessar ela, gente. Podem ter coisas interessantes no atravessamento dessa jornada, né? As novas relações se criando familiares, novas dinâmicas familiares se estabelecendo, a gente repensando um monte de coisa, um monte de modelo, né, financeiros, capitalistas e tudo mais. Então, assim, é uma jornada muito difícil, a gente está passando por algo muito difícil, né? De uma ordem de sofrimento muito grande, mas a gente também pode tirar coisas interessantes disso e a gente vai ter que processar isso, gente, durante muito tempo, né? Você imagina, as pessoas de guerra ficaram anos processando e ficam, né? Isso vai deixar uma marca na gente. Não vamos fazer A Vida é Bela aqui, ninguém tentar fazer filme de A Vida é Bela e fingir que não está acontecendo. Está acontecendo, vamos viver isso, a gente vai ter que atravessar isso. Vamos reconhecer que tem um sofrimento aí e seguir. É isso que eu queria falar. Ufa, falei. Que não trave mais. Não, maravilha. A gente tem aqui uns 5 minutinhos, Carol. Eu acho que se você quiser aí fazer um fechamento, acho que essa ideia que você trouxe, a gente já fecharia, né? Alguém reforçou ali, que agora eu já me perdi quem foi, acho que foi a Adri. A ideia do possível, né? Você estava falando da gente não ficar no ideal, a gente reduzir, e eu acho que é muito isso, né? O possível, o que é possível para mim, entender o que é possível para as crianças, né? Me ocorreu aqui, só para a gente não deixar de falar, a gente tem professores aqui, né, assistindo a gente, e professores que muito provavelmente também têm crianças em casa. E aí, assim, tá um sofrimento muito grande, porque as escolas têm exigido demais dos professores, né? Fazer coisas que a gente até discorda, porque a gente não faria, né? Encaminhamentos que a gente não escolheria, mas que é o possível nesse momento. Algumas coisas poderiam não estar sendo feitas, mas as famílias também estão cobrando coisas da escola, e aí a escola tenta responder de alguma maneira. E aí eu acho que... É um segmento que está, assim, muito posto à prova, né? O da educação. Sim. Caramba, tá bem difícil, assim. Eu fico sempre pensando nos professores, assim. Os professores estão tendo que se reinventar de uma forma, assim, muito, muito difícil, porque é virar totalmente sua maneira de ensinar, né? Uma coisa que, enfim...
e lidar com ferramentas que está todo mundo aprendendo, né? Os que são professores dos bem pequenininhos, como é que você faz isso com vídeo? É um tipo de relação que é muito próxima, é uma relação corporal muito intensa. Aí tem a coisa de ter que estar se gravando, se ver num vídeo, a família está vendo junto, começa a fazer críticas, sabe? Eu acho que é Eu um escutei momento de um também... professor que ele morre de medo de virar meme. Que ele faz esses vídeos e tem medo de virar meme. Ele fala, cara, eu vou virar meme. É o Eu falei, risco. possível, né? Possível. É, É isso, mas eu tem acho alguém que é bem colocando isso, né, aqui. Bruna? Baixar as expectativas, né? Inclusive disso, do que a escola vai ensinar agora, do quanto que seu filho vai aprender, né? Bom, talvez esse ano não seja um ano. A gente tem que desconsiderar um pouco, talvez, esse ano, né? Para as crianças em termos de Sim, educação, né? sim. Protocolar, né? De MEC e tudo mais. Estão aprendendo outras coisas, né, gente? Estão aprendendo coisas muito valiosas, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que pensar também, ter esse outro olhar desses outros aprendizados que estão aparecendo agora, tanto para eles Exatamente. quanto para a gente, né, gente? O que a gente também não está Exatamente. aprendendo nesse momento, né? O que a gente não está tendo que revisitar aí de nós mesmos, né? Entender. Mas, assim, é baixar muitos ideais, gente. Tem que baixar mesmo. E Eu me acho que veio, falando disso, né, de escola e famílias, me veio uma palavrinha na cabeça que eu acho que ela também é muito importante, que é a empatia. Né? Eu acho que a gente está num momento muito de se acolher uns aos outros, né? Tentar entender esse lado do outro, E né? eu acho que Pra... é muito importante, Bruno, porque a gente fala muito dessa coisa da empatia, né? Vamos ter empatia com os outros, mas é muito importante ter empatia com nós A mesmos, né? A gente. gente trata os outros, às vezes, muito melhor do que a gente se trata, né? Então, assim, empatia com nós mesmos, a gente não está conseguindo fazer todos esses imperativos, da gente não estar sendo a melhor mãe, porque não vai ser, gente, não tem como, né? Vamos sair dessa ideia de que tem que todo dia criar 1000 coisas para entreter as crianças. Impossível, não vai ser. Tudo bem, vamos ter empatia com nós mesmos, assim, um autocuidado, né? E não nesse sentido de tipo, né, eu me adoro, não, mas assim, uma coisa de tipo, vamos olhar pra gente e também se aceitar, se perdoar, tirar o chicotinho da culpa Se materna, né, acolher, né? paterna, se acolher, se acalmar, dar umas respiradas, dar uns berros, né? Tem que poder também navegar um pouco na simpatia com a gente mesmo, né? Em vez de também ficar só Perfeito. falando que é com o próximo, né? Então, isso é importante nesse momento também. É fundamental. O nosso tempo está acabando. Queria te agradecer muito, acho que foi super importante, né? O pessoal está colocando aqui que foi maravilhoso. A live, ela fica salva, gente. Ela fica aqui no Instagram por 24 horas nos stories, mas a gente também criou um canal no YouTube, o canal da Infanciarte. Todas as lives estão lá, tá? Então Você vai vai falar botar a minha live no YouTube? Não forever. sabia disso! Enquanto existir YouTube no mundo e tivermos ferramentas para assistir os vídeos que estão lá, você estará no YouTube, né? Vou virar meme! Eu ontem descobri que uma palestra que eu dei na UF em 2018 está lá no YouTube do canal da TV Universitária. Eu estava me vendo falando há quase 2 anos atrás. É uma coisa louca. Mas é isso, estaremos lá no YouTube. É bom porque assim, as pessoas que não conseguem ver nessas 24 horas, elas têm como acessar, entendeu? Então, eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela é fundamental, né? Acho que a gente poder ouvir isso, né? Essa possibilidade e necessidade de nos acolhermos, né? Primeiro a nós mesmos, para que a gente tenha a condição de acolher os outros adultos que estão com a gente, as crianças, enfim. Muito obrigada. Foi uma delícia a Obrigada a nossa vocês, conversa, apesar obrigada da a todo mundo dificuldade, aqui. né? Apesar da Todo mundo que dificuldade do tema, apareceu. enfim. Maravilha. Muito, muito, muito obrigada por esse Beijo. momento. Assim a gente matou a saudade um pouquinho Um também, pouquinho, né? queridona. Então, pessoal, na semana que vem a gente mantém esse tema, só que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o lugar das crianças vivendo esses tempos de isolamento, de pandemia, porque a gente tem questões para pensar especificamente com as crianças. A Carol falou algumas coisas, porque não tem jeito, não tem como a gente falar de adulto sem falar de criança, quando a gente está pensando a relação
entre nós, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Avisem para as pessoas que essa live vai ficar aqui nos stories e depois lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Boa noite para vocês. Até semana que vem.